Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser Alma e Espelho, hoje com uma convidada muito especial que eu tenho a honra de poder ter aqui comigo, fazendo aí uma troca de experiência, né, Lu? Um bate-papo maravilhoso, então eu quero muito que vocês fiquem conosco aqui em todo esse episódio. E antes de tudo, antes da gente começar a falar para vocês que ainda não me seguem na rede social, já começa a me seguir, @doutora Renata Suzano, onde lá nós vamos compartilhar muita informação enriquecedoras para que a gente consiga melhorar a autoestima, conhecimento, coisas que de fato façam nos enriquecer. Então hoje eu estou aqui com a minha amiga querida Luzinalva Aguiar. Lu, seja muito bem-vinda. Que honra você aqui comigo, sabia? Por mais que a gente troca papo, a gente, né, já tem uma experiência aí de conversas longas, mas ter você aqui hoje para mim tem um significado muito importante. Então, para a gente começar, eu quero que você conte para as pessoas quem é a Luzinalva Aguiar. Primeiro, eu preciso deixar registrado aqui a minha alegria e a minha honra de estar aqui, né? Maravilhoso. Estou me sentindo, assim, importante ser entrevistada por você, que é uma amiga tão querida, uma médica tão competente, uma amiga do coração. Então, estou me sentindo, assim, privilegiada. Isso aqui é privilégio para mim. Maravilhoso. E, para quem não me conhece, eu sou Luzinalva Aguiar, sou executivo de negócios há mais de 30 anos. Trabalho no meio de rádio, televisão, redes sociais, fazendo um trabalho mesmo aí no meio social aí com muitas pessoas importantes, inclusive doutora Renata, que me entrevista aqui hoje. Não é? Gente, foi muito engraçado isso, né, Lu? Porque logo quando eu conheci a Luzinalva, a gente se conheceu numa situação muito importante e significativa, até por questão de autoestima, de autocuidado, né? A primeira vez que eu vi, eu lembro como hoje, assim, aquela sensação de querer uma ajuda, muito mais porque ele me procurou na época por um melasma no rosto, né, Lu? E como que a nossa conexão bateu, porque ali eu falo que literalmente a nossa energia se conectou ali, né? Que aí você fala, gente, como que eu posso ajudar uma outra pessoa? Então, naquele momento que eu te abracei e falei, vem comigo, vamos fazer junto uma história realmente que eu te olhei ali além da medicina, né? O que eu sempre falo, a técnica, as coisas a gente estuda e faz, mas quando a gente olha além, é o que traz de grandioso pra gente. Então, eu vi muito isso em você, eu falei, gente, sabe quando você olha pra alma da pessoa? Você fala assim, não tem condição, eu vou ajudar ela de alguma forma para melhorar essa autoestima. E foi muito quando eu te peguei ali e falei, vamos juntas. O que você sentiu naquele momento que você, né, me conheceu, aquele momento que você estava talvez ali fragilizada nessa questão de autoconfiança, de se olhar no espelho e talvez não ter aquele amor de olhar, né? O que você sentia ali, Lu? Eu estava aqui agora pouco pensando, quando eu entrei aqui no estúdio, que eu vi o nome do podcast, eu falei assim, gente, alma e espelho. Que forte isso, né? Que forte. Alma e espelho. Agora, você se enxerga no espelho de acordo com como está a sua alma. Exatamente. Olha que interessante isso. E aquele momento que eu te procurei, é exatamente isso. Alma e espelho. Eu não me olhava no espelho mais. Eu estava com sérios problemas de autoestima, que você lembra perfeitamente como é que eu cheguei lá, como é que estava o estado do meu melasma na minha pele. E claro que isso mexe muito com a autoestima da gente. E comigo não era diferente. Eu estava muito constrangida com a situação que eu estava me vendo no espelho. E porque, às vezes, assim, quem não vive isso, talvez não tenha a dimensão do quanto que isso pode mexer com a gente, né? Exatamente. Como que isso pode interferir na nossa vida de trabalho, de relacionamento. E, às vezes, você achar o ponto de equilíbrio para você fazer essa transformação, essa virada de chave, é uma coisa que conta muito, né? Então, te encorajar para fazer isso, te fez realmente ir, assim, uma virada de chave, foi um extremo gigante para você, não foi? Gigante, essa é a palavra. Ontem eu estive no evento e encontrei uma pessoa, ela falou assim, Lu, como você mudou? Porque eu mudei, não foi só esteticamente, porque o melasma está tratado. O melasma mexia com exatamente tudo, com a autoestima. Eu emagreci, eu fiquei mais feliz, eu fiquei mais disposta a me maquiar, arrumar para sair. Porque antes era uma luta, era uma maquiagem obrigatória e pesada.
para cobrir melasma com a dimensão que estava no meu rosto. Então, tudo isso interfere. Hoje eu me dou ao luxo de vou sair, tomo um banho, eu passo um filtro solar e um batom. E saio. Que isso mexe assim, com a gente mesmo. Mexe muito. Por exemplo, principalmente você, que é uma comunicadora, uma pessoa que mexe com grandes pessoas, que move projeto, que tá ali uma pessoa de opinião formada. É a diferença que faz quando você fica mais autoconfiante. Talvez ali você tenha até mais força na palavra. Você consegue até falar assim, ter aquela comoção, aquele poder de fala, de virar para o outro e falar, olha, você pode, você é capaz. Então, às vezes, isso faz também uma jogada que vai além da estética, né? Exatamente. Então, às vezes, as pessoas acham assim, é futilidade, será que aquilo realmente mexe tanto? E quando você vê, tá muito além, você consegue prosperidade. E pra mulher, especificamente, né? Dá empoderamento. Você se sente mais bonita, se sente cuidada. Isso te dá poder de convencimento, argumentação diferente. É o que você falou, mexe com absolutamente tudo. Exatamente. Eu me vejo outra pessoa de 2 anos pra cá, depois desse tratamento. De 2 anos pra cá, né? Se a gente for parar pra pensar, o que de tão grandioso você considera hoje, assim, Lu, vamos pegar a Luzinalva de 2 anos pra trás, pra hoje. Que tipo de transformação essa Luzinalva trouxe pra vida? Assim, como você se enxerga? Qual foi o seu poder de grandiosidade, de transformação, de incentivo, de virada de chave? Como a sua vida transformou nesse período? Em todos os sentidos, em todo sentido. Primeiramente, mudou muito e me fortaleceu muito a minha fé. Eu já sou uma mulher cristã, com valores cristãos, espirituais, e a minha fé ficou fortalecida porque eu vi a Renata Suzano, naquele momento, me recepcionando na clínica, com tanto cuidado, com tanto empenho de cuidar e solucionar o meu problema que estava me afetando tanto. Naquele momento eu vi a Renata Suzano ali, doutora Renata Suzano, como resposta de oração. Eu que sou a mulher que oro, que peço para o Senhor me dar sabedoria, direcionar, me orientar em todo sentido da minha vida, financeiramente, profissionalmente, esteticamente, em todo sentido, eu peço as coisas para o Senhor. E ele me acompanhou e viu 15 dias atrás um incidente desagradável que eu vivi por causa da questão do melasma. E aí, depois daquele dia, eu entrei no carro e conversei com o Senhor. Lá do dia do evento, que aconteceu o ocorrido lá, até chegar na minha casa, eu fui dentro do meu carro chorando e conversando com o Senhor. Senhor, prepara uma solução para mim, porque eu já bati algumas portas erradas, porque eu fui no impulso, na empolgação, e eu vou fazer, eu tô com dinheiro aqui, eu vou lá resolver. Não é por aí, não é. Como que a gente enxerga, assim, né, Lu, essa questão da fé mesmo, acho que da espiritualidade, porque hoje a gente vê muitos valores invertidos, né, se a gente for parar para pensar, as pessoas às vezes elas ficam até desacreditadas desse processo da fé. A gente vê tanta barbaridade acontecendo e você fala, gente, aonde que tá Deus na vida dessas pessoas, né? Como começou a sua história de fé? Como que você realmente se viu fervorosa nisso daí, nesse projeto de orar, de crer, de fazer, de pedir a Deus essa proteção? Da onde isso surgiu? Isso foi desde sempre? Para as pessoas que estão aí nos assistindo, que não conhecem um pouquinho da Luzinalva Aguiar, eu sou mulher de fé desde que eu me entendo por gente. Por quê? Eu tenho um histórico complicado, eu sou órfã de pai e mãe desde os 12 anos de idade, perdi meu pai com 9, perdi minha mãe com 12, assassinada, brutalmente assassinada, com 4 tiros do meu lado. Eu, uma pré-adolescente de 12 anos, presenciei a morte da minha mãe. Ela foi assassinada, o meu padrasto, o marido dela, a matou com 4 tiros e no revólver ainda tinha 2 balas que ele direcionou para mim. Era para matar aquele dia, a tragédia era para ser mãe e filha. Mas o Senhor, na sua infinita bondade e graça, tinha projetos para minha vida. Não era o meu dia, o meu fim não era aquele dia, com 12 anos. E você imagina o impacto que isso traz para a vida? Porque, primeiro, né, nós não somos preparados para perder.
Verdade. Assim, né? A gente é preparado para o nascer, para o existir, mas a gente ainda não consegue, né? A maioria das pessoas, porque tem gente que tem essa evolução, mas a maioria das pessoas não é preparado para perder, ter aquele sentimento de agora. Principalmente uma adolescente, né? Uma criança, adolescente de 12 anos, vendo ocorrer essa barbaridade. Uma brutalidade dessa com a mãe. Que eu acho que, né, é a coisa mais sagrada que tem na vida, é uma mãe. E eu acho que esse dia aí começou a minha fé. Porque depois antes de ver uma situação... Não tinha nem muita noção. Não tinha. E como foi daí pra frente, Lu? Como que você seguiu a vida daí pra frente? Porque você se vê uma criança adolescente ali, né? Uma pré-adolescente, sem a mãe. E aí? Como vencer os desafios da vida? Como que a gente vai lidar com situações de ensinamento, de propósito, dos valores? Como que isso foi regado em você? Eu sou feliz porque a decisão do meu irmão naquele momento, eu tinha 2 irmãos. Uhum. Eu tinha 12, um irmão com 17 e um com 23. Nesse momento, o mais velho, que morava em Ilhéus, na Bahia, estava ingressando na Polícia Federal. Uhum. Ele teve uma decisão, que eu falo que decisões assertivas mudam histórias. Ele foi assertivo e falou assim, eu não posso ficar com a minha irmã, porque eu moro num alojamento de homens. Meu outro irmão não pode, trabalha no garimpo. Ou seja, são 2 homens e você. E o trabalho dos 2 envolvido no universo masculino, que não podia ingressar no universo deles uma pré-adolescente de 12 anos. Ele sabiamente optou por me colocar num pensionato de freiras e padres em Goiânia, na capital. Porque eu morava no interior de Goiás. Eu morava em Gurupi. Olha só. A 600 quilômetros da capital. E aí ele foi estudar, pesquisar o que eu faço com minha irmã e tudo. Me levou para um pensionato de freiras e padres lá em Goiânia, Instituto de Educação de Goiás. Gente. E lá eu fiquei dos 12 aos 18. E aí, porque assim, Lu, hoje você tem, né, você não é católica, então você tem a sua religião. E como foi, até para você ter esse entendimento, nem sei se seria talvez a palavra uma transição, mas vamos lá, você viveu a sua adolescência num pensionato com freiras, padre, com uma metodologia católica que vinha num patamar. Como chegar no outro? Como foi isso daí? Como foi essa descoberta? Isso aí demorou muito tempo. Eu fiquei muito tempo ali com as freiras e, claro, sendo alimentada com o catolicismo, que a vida toda lá, muito tempo. Saí de lá, continuei na igreja católica e tudo, com os valores da igreja católica. E muito mais pra frente, depois que eu casei, tive filhos, aí eu comecei. E aí, mas até então você estava católica, nesse processo todo, casada, com filho, todo. Testando a cada dia a minha fé. E vendo na Bíblia, que tem uma passagem bíblica que fala assim, que o Senhor Jesus, o próprio Senhor, cuida das órfãs e das viúvas. Aquela passagem me fortaleceu. Eu falei, gente, o Senhor está cuidando de mim. Ele fala na palavra dele aqui que ele jamais vai desamparar o estrangeiro, a órfã e a viúva. Eu estou inserida nesse meio aí, eu sou uma órfã. O Senhor está cuidando de mim. E eu via em cada detalhezinho o Senhor o tempo todo cuidando de mim. Tudo isso foi fortalecendo a minha fé. Eu sabia que eu tinha um Deus com quem contar. Eu tinha alguém, eu tinha um pai, não tinha um pai biológico, mas eu tinha um pai espiritual que estava zelando por mim, cuidando de mim, porque a minha anda sozinha, solta no mundo. E aí depois do pensionato, eu fiquei até 18 anos, com 19, trabalhando no aeroporto de Santa Genoveva, em Goiânia, eu conheci meu marido. Mentira. Com 19 anos. Nós estamos com 41 anos, vamos fazer 41 anos de casado. Que maravilhoso. No aeroporto eu conheci meu marido. Mas você estava trabalhando lá e ele trabalhava lá também? Não, ele como passageiro e eu trabalhando numa locadora, Unidas Rentecar. Trabalhava na locadora. Não acredito. Ele alto executivo de uma multinacional, da Colgate Palmolive, passando de passagem por ali, hospedou em Goiânia, começava a conversar e... aquele negócio, quando é pra ser, não tem jeito, Por coincidência, ele hospedava no hotel 2 ou 3 quarteirões da minha casa, Hotel Cabiúna, em Goiânia. Começamos de tudo. Estamos há 41 anos juntos e o meu grande sonho que eu tinha, a juventude, a pré-adolescência, a adolescência, a juventude todo que eu tinha,
era de construir uma família. Porque era um valor que eu tinha inculcado dentro de mim. Eu queria ter uma família. Na verdade, também foi aquilo que também te arrancou, né, Lu? Exato. Aquela sensação aquilo que foi me tirado. Foi tirado de você. Foi tirado de mim. Eu queria restituir isso. Num dia eu tinha uma família com 7 pessoas na mesa, almoçando. No outro dia eu estava sozinha. Perdi o pai, perdi a mãe, perdi um irmão, perdi uma irmã. Ficou 3. De 7 ficaram 3. E eu fiquei sozinha. Que é difícil, assim, a gente encarar essa perda, até sem trauma, porque para quem te conhece hoje, ver toda a sua trajetória de força, é porque eu acredito que a gente tem até 2 caminhos, né? Ou você encara a situação ruim se afundando e se deprimindo. Se vitimizar e acaba com tudo. Exatamente. E às vezes você vai naquela murmuração que vai trazendo para você mais situação de peso, ou você se reinventa. Porque a vida também ela é uma só. Óbvio, ninguém quer passar por isso. Mas se a gente não aprender a se reinventar, a gente também fica estagnado no tempo, né? Verdade. E aí, assim, você imagina, mas claro, para tudo isso você tem que ter uma maturidade que a gente não espera de uma menina de 12 anos. Verdade. Mas aquele desejo de ter por dentro, de falar, nossa, eu quero reconstruir a minha família e fazer de novo, eu imagino que tenha trazido um impacto muito importante na sua vida, assim. Acho que até como mãe, né? Porque ali você era só filha. Hoje você é mãe. Como é esse sentimento de mãe perante as suas filhas? Assim, a força que você quer mostrar para elas. Tem algumas pessoas que falam assim que ninguém consegue dar o que não tem. E algumas pessoas falam assim, Lu, você foi criada sozinha, meio que sem amor, sem família e tudo. Como é que você se tornou essa mulher empreendedora, visionária, carinhosa, mãezona, vozona, amiga? Como é que você se transformou na pessoa que você é hoje? E aí eu tenho que discordar que você consegue, de acordo com seus valores, com seus ensinamentos, você consegue sim mudar a sua vida. Você veio... Quantas pessoas a gente conhece que veio de família humilde, trabalhou e tudo, conquistou, e hoje é uma pessoa financeiramente abastada, bem financeiramente e tudo, e sabe administrar esse lado que você conquistou. Eu vim de uma família desestruturada, aliás, sem família, literalmente, sem amor, sem referência de família. E isso, eu poderia me tornar uma pessoa assim, não querer casar, uma pessoa fria. Uma pessoa ruim, né? Vamos dizer assim. Sem valores familiares e tudo. Pelo contrário, por ter perdido, eu tinha um desejo forte de reconstruir isso. E me empenhei nisso. Empenhei em ser uma pessoa melhor. Empenhei em ser uma boa esposa quando eu conquistei um homem que estava predisposto a realizar o meu sonho de construir uma família. Eu investi tudo nesse relacionamento. E duradouro, né? 41 anos vai fazer. E o tanto que é desafiador, né? Porque casamento você pega 2 mundos diferentes, se junta e fala, agora bora. Que vai. Então a gente tem que ceder, tem que abrir mão, tem que voltar, mesmo, né? Saber lidar com as adversidades. E eu agradeço a Deus até hoje. Construir uma família sólida, de valores, uma família bonita, bem formada, 2 filhas, 2 genros, 3 netos. Então, ou seja, literalmente uma história de superação. Superação. Para poder encorajar as pessoas a terem fé, coragem e olhar para frente. Porque eu vou te falar, né? Eu principalmente pelos 2 sentimentos, de ser filha, e até uma filha muito dependente da mãe, porque eu fico garrada o tempo todo, então às vezes eu nem imagino uma situação dessa, e hoje por ser mãe, de querer também ser o porto seguro. Então, assim, é uma forma de superação que você inspira outras pessoas. Então, às vezes, de você reclamar, de falar, ai, mas nossa, que dificuldade isso. Você fala assim, gente, mas tem gente que passou por situação tão pior na vida, pessoas que passaram dificuldades que são, não dá nem para calcular esse sentimento, e que venceram. São mulheres fortes, mulheres que inspiram, porque assim, não tem quem não conhece você e que conversa com você que não se encante pela Luzinalva, pelo brilho, pela história, pelo incentivo. E isso é muito bom, porque até para ver mulheres hoje encorajando umas outras é um desafio. Um grande passo nisso aí, né, Lu, até passando um pouquinho, porque você está vivendo agora até um novo universo de trabalho, né?
Porque antes você ficava mais nessa parte de comunicação, de televisão. Como que era antes da Luzinalva, hoje mais empreendedora, que você hoje mobiliza grupo de mulheres para poder ajudá-las a vender, a prosperar, a ganhar? Como era a Luzinalva antes e o que te fez, às vezes, ter essa força e essa coragem de sair da sua zona de conforto para entrar num negócio que você talvez nunca imaginaria entrar, né? E explicar que negócio é esse. Eu falo que eu sou vendedora desde que eu nasci. Eu acho que eu nasci vendendo alguma coisa. Isso é dom, não é? É dom. Exatamente o que eu ia falar agora. Meu marido dá cursos de venda. Ele deu cursos de venda no Brasil afora todo. E ele falava sempre, ele sempre falava isso. Eu chego no lugar, tem 400 inscritos vendedores para aprender a vender. Não se ensina a vender. Ensina alguns métodos para aprimorar a sua argumentação para convencer o cliente para comprar. Sim. Mas vendedor é dom. É dom mesmo. E eu falo que é muito isso. Eu me vejo um pouco assim que nem você. Por exemplo, né? A gente tem um perfil até muito parecido, porque a gente é comunicativa, como diz outra, a gente é despachada, né? As coisas acontecem. Então, eu não tenho muita dificuldade de falar da venda. Eu tiro isso até um pouco pelo lado da medicina, porque hoje o médico, ele tem uma dificuldade de falar de venda, de falar de produto, e a gente paga por isso, né? Você vai fazer um botox, vai fazer um preenchimento, você tem um custo daquilo. Com certeza. E a maioria dos médicos tem essa dificuldade de passar preço e tudo, e eu não tenho essa dificuldade, porque eu também vim de uma família, né? Meu pai, a minha mãe até menos, mas o meu pai, ele é extremamente comercial. E eu vi o meu pai desembolar. E você sabe que isso é um privilégio, né? Muito! Sabe argumentar e vender e é comercial, muito. Isso é privilégio. E você acabou de falar, quantas pessoas têm dificuldade nisso? Muita. Então, eu via muito isso na minha experiência. Então, assim, as pessoas falavam assim, Renata, você tem alguém na sua clínica para passar orçamento para o seu paciente? Eu falava, não, eu mesmo. Mas você não fica constrangida? Eu falei, mas por que constrangida? Isso faz parte do meu trabalho. E a venda, ela não pode ser uma ofensa. A venda, ela faz parte do processo. Gente, mesmo, é uma negociação que está acontecendo ali de quem quer vender e quem quer comprar. E aí é muito engraçado, porque hoje, na estrutura que eu tenho, acaba que eu tenho uma pessoa por logística, mas não por dificuldade. Tanto que, às vezes, quando eu mando o paciente para a financeira, o paciente já vai sabendo, porque eu mesmo, quando vi, já dei conta de falar. Já passou todas as coordenadas. Exatamente. Já. Então, assim, essa questão de venda, de articular, é uma questão que tem dentro da gente, é muito, né, o que o Guiar, o seu marido, fala, você dá táticas para melhorar. Mas isso, para soar como uma naturalidade, tem que vir da gente, como tudo na vida, né? Verdade. E aí você já tinha esse espírito de venda e você entrou nessa parte comunicativa, comercial, de marketing. Na verdade, eu comecei a explorar. Por eu ser uma pessoa muito comunicativa, muito falante, eu falei, eu vou fazer um curso, claro, voltado para essa facilidade que eu tenho, de lidar com gente. Vou fazer relações públicas, jornalismo, alguma coisa assim que vou lidar com gente. E exatamente para explorar essa facilidade que eu tinha. Você tinha que usar aquilo a seu favor. Né? Exatamente, usar isso a meu favor, era um dom. E me dei muito bem. Sou formada em comunicação, relações públicas, com ênfase em comunicação empresarial, e é o universo que eu trabalho, comunicação empresarial. Faço eventos, faço lançamentos, e eu sou uma pessoa muito visionária. E eu penso também que você não pode colocar os seus ovozinhos todos na mesma cesta. Exatamente. Eu sou uma pessoa que vou sempre diversificando o meu universo profissional. Já trabalho há muito tempo com rádio, com televisão, com redes sociais, com digitais influencers. E aos 60 Mas sempre nos bastidores também, né? Bastidores. Então, ou seja, tá aqui nessa posição pra você? Não, isso aqui pra mim não. Eu trabalho lá atrás. Eu trabalho lá na câmara, acompanhando o cinegrafista, o editor, a jornalista. Meu negócio é bastidores. À frente da câmera aqui, eu tô aqui suando frio. Não é meu habitat natural, não tô confortável aqui não. Apesar de ser, não é, né? Não tô confortável, meu negócio é bastidores. Mas eu sempre fui uma mulher muito visionária e empreendedora. E aos 60 anos de idade, já na zona de conforto, caminhando para querer aposentar e já começar a pensar com carinho em curtir só neto, ficar de perna pro ar com a aposentadoria. Aproveitar agora, né? A vida boa. Você imagina que eu consigo isso? Ficar quietinho em casa? É impossível, gente. Não tem jeito. Eu acho que assim, se você para tudo para ficar assim, você deprime. Deprime. Não dá conta. E eu agora, aos 60 anos, uma amiga tão doida quanto eu
me convida para conhecer uma empresa grande que está chegando no Brasil, uma multinacional do segmento de suplementos e cosméticos, skincare. Bela Falcone me convida, Luzinalva, eu estou entrando numa empresa aqui, é sua cara, eu preciso de você comigo e tudo. Quase 60 anos de idade. O cavalo arriado passou e eu, ó... Olha, eu sou testemunha. Gente, eu sou muito testemunha disso daqui, sabe por quê? Pior que é, gente, ela tava lá presente. Exatamente. Ela vivenciou esse momento. Vivenciei. Eu lembro como hoje a Lu falou assim, o Rê vai ter um evento de uma empresa chamada Pharmacy. E é uma empresa de cosméticos, suplemento. Turca, e uma coisa super bacana. E acho legal, porque você é médica, dermato, pra você conhecer. Eu falei, não, Lu, vamos lá, né? Vamos lá, amiga. Vamos lá conhecer esse negócio aí pra gente ver. Chega nós nesse evento. Vai, Luzina. Gente, isso aí é histórico, eu tenho certeza, porque a Bela Falcone conta. Eu conto, eu acho que todas as pessoas que estiveram nesse evento teriam esse episódio para contar. Então, era um grupo de mulheres que estavam reunidas, o diretor da empresa estava lá, né? Então, assim, explicando todo o projeto da empresa, aquilo tudo. Luzinalva quietinho, só assim, ó. Desse jeito, mansa que só. Eu tô assim, gente, Luzinalva tá muito quieta, mansa, tá muito quieta. Tá muito mansa, eu vou ficar aqui só de olho para observar. De repente, o diretor da empresa me levanta, né, para poder apresentar e falar quem tá nessa. Quando eu penso que não, quem tá nessa já estava. A Luzinalva me levanta da cadeira, toma o microfone do diretor da empresa. A Bela Falcone fica de queixo caído. Eu falei, pra onde a Luzinalva está indo? E mobiliza pessoas falando, bora gente, quem vai acreditar, quem vai fazer? Aquilo ali foi um impacto tão positivo também, Lu, porque talvez várias pessoas queriam fazer aquilo e não tinham coragem. Ou não tinham coragem, ou talvez não tinham visão. Você é uma mulher visionária, realmente é o que você falou. É como diz outro, você tem visão de águia, você olha lá na frente. Quando você imagina que não, você fala, que isso, eu já pensei na oportunidade. Você tinha todos os motivos para ficar o quê? Quietinha na sua zona de conforto. Mas o sair dela te moveu e te levou mais adiante também, né? Verdade. Aí na hora que eu vi essa mulher lá na frente com o diretor da Pharmacy, tinha turco, tinha não sei o que das contas, eu falei, misericórdia, o que nós vamos fazer com a Luzinalva? Eu olhei pra Bela Falcone, ela com o olho arregalado, eu falei, meu Deus, vamos lá. Resumindo, encantou todo mundo com seu jeito natural, porque isso é espontâneo, né, Lu? Ser espontânea é algo muito bom também, agora, né? Rê, você acabou de falar uma coisa aí que eu fiquei feliz por esse feito meu, foi instantâneo. Uhum. Eu vi ali mesmo uma oportunidade importante, pulei lá na frente, falei, tô dentro. E depois que eu já estou na empresa há quase um ano, isso já vai para 10 meses, já tem 10 meses, esse grande feito tem 10 meses, e até hoje eu ouço, chegam as pessoas assim na Pharmacy e falam assim, você sabia que você é responsável por a decisão de eu estar entrando na empresa? Falei, eu? Quando? Você falou lá, quem tá junto e tudo, eu comecei a amadurecer, comecei a pensar, criei coragem, tomei a decisão. Então essa atitude minha é o que muitas pessoas estão aí, essas mulheres estão nos ouvindo aí, essas pessoas estão nos ouvindo, indecisos, inseguros, querendo desistir de algum projeto. Ou vendo dificuldade, né? Ou vendo dificuldade. De falar assim, gente, eu não vejo saída para poder melhorar minha vida financeira. Como que a gente poderia, né, ajustar isso? E talvez ali você deu realmente aquele incentivo. É um projeto de vida, né, Lu? A pessoa que ela tem essa missão do transformar vidas, ela tem uma capacidade de comunicar e de ser enfática de uma forma muito grande, porque a sua liderança faz isso, Verdade. Né? E você reconhece esse impacto que você tem? Reconheço e um exemplo mesmo, voltando novamente, dando outro exemplo da Pharmacy. É uma empresa que tem propósito. Quantas pessoas que eu trouxe para minha equipe que estavam em momentos específicos, momentos atípicos, que estava meio que sem esperança. Uma mulher que acabou de dar luz não consegue voltar para o mercado de trabalho. Aí hoje é muito Mas difícil, ela consegue, enquanto o bebê dela está dormindo, ela consegue correr no computador ou no telefone e fazer alguns negócios. Uhum. A Pharmacy é uma empresa que eu entrei e poderia ter entrado por uma empolgação no primeiro mês e ter saído, já vai para 10 meses, porque essa empresa tem propósito. Eu sou uma mulher que eu tenho um propósito. E quando foi isso que me chamou a atenção na empresa. Você consegue trabalhar geograficamente de qualquer parte do Brasil, você pode estar no tanque lavando roupa e pode estar em São Paulo numa convenção da empresa convencional que você trabalha.
E tirar algumas horinhas só para se dedicar a uma empresa que tem propósito, tem excelentes produtos. Não, e eu sou prova disso, né? Porque eu uso a maquiagem, é uma coisa impecável, gente. Gente, a empresa tem cada dia, numa reunião ontem eu descobri outro produto de calêndula, com um monte de mulher dando testemunho, clareando mancha na perna, no umbigo, na axila. Outro produto está clareando manchas. Tem qualidade. E você é prova disso, tanto que mancha incomoda, né, Lu? Então, quando você acha algo que seja eficaz mesmo, né? Você tem uma transformação ali de autoestima muito grande. E me moveu a questão do propósito. Eu tenho pessoas da minha equipe, mães atípicas, que há 5 anos não trabalhava fora, porque tem que dedicar 24 horas a um filho especial. Ou seja, né, você limita a sua renda, deixa muito pro marido. Quando você tem maridos parceiros para isso também, né, Lu? Porque mães atípicas, nós entendemos que hoje é muito desafiador. Demais. A carga que essas mulheres carregam, elas são mulheres, assim, de tirar o chapéu. E quando você tem maridos que apoiam, é uma bênção. Quando não tem, muitas das vezes é o que a gente vê que eles pulam, né? Não, então, quando essas mulheres têm limitação de trabalho, imagina o desafio. E aí vem o propósito da empresa. Eu ouço hoje a Maria Laura falar que a Pharmacy, em 6 meses, mudou a vida dela. Primeiro, é uma empresa que vende beleza. Produtos de suplementos, skincare, tratamento de pele, maquiagem. Ela mudou a autoestima dela. Começou a usar maquiagem que há anos ela não usava. Isso aí traz o quê? Desejo de emagrecer. Ela emagreceu, tá bonita e continua cuidando do filho, trabalhando de casa. E, na verdade, você tem talvez até mais força, né, Lu? Uma mulher eu falo o seguinte, né? A autoestima, a sua imagem, ela fala muito por você. Às vezes as pessoas acham que é muita bobagem. Mas uma mulher que, se você acorda, aí você tem todas as suas dificuldades dentro de casa. Aí é filho, é marido, é aquilo. Se você não tem o que fazer, você não tira pijama. Aí daqui a pouco você começa a não escovar dente. Daqui a pouco você não escova cabelo. É isso mesmo. E vai ficando. Na hora que você vê no espelho, você já não se reconhece. Você fala, gente, cadê aquela pessoa que eu era? Exatamente. E talvez num impulso de transformação desse, de você incentivar as pessoas a terem um trabalho que te dá essa liberdade de estar em casa, começa a te incentivar a falar assim, pera, pra eu vender pra outras pessoas, pra eu apresentar, eu tenho que estar bem, eu tenho que conhecer meu produto. Porque você só fala daquilo que você conhece. É isso aí. Então você começa a ficar bem. Aí você vai, se arruma, passa uma maquiagem, você olha no espelho e fala, nossa, mas hoje eu tô bonita. Aí você começa a criar até um ritual. Então, quando você vê essas mulheres que estavam em casa de pijama o dia todo, chorando, deprimida, olhando pra filho, marido, no desespero. Tá no telefone convocando reunião com amigas, um chá à tarde pra mostrar os produtos, passando os produtos, se sentindo bonita e muda. E como você gerou essa comunidade? Então, vamos supor, quando você entrou na Pharmacy, né? Então, você literalmente saiu da sua zona de conforto. Você ficava nos bastidores de rádio e televisão, articulando, fazendo esse tipo de venda. Hoje, você lidera esse grupo, né, de mulheres que você concentra para poder incentivá-las a vender, a fazer. Como foi sair, de fato, desse bastidor para mostrar a cara para as pessoas, para falar assim, vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar? Como foi essa sensação, assim, para você, né? Como que você se enxerga nesse papel tão importante hoje? É desafiador. Você acabou de falar, sair da zona de conforto. Eu estava ali já amadurecendo a possibilidade de aposentar e no meu universo de ali confortável. Bastidores, de programas de TV, de rádio. Mas também sendo todos os dias desafiados, nós somos desafiados todos os dias, o que nós acabamos de falar, e vender. Eu sou executivo de negócio, eu preciso vender, eu vendo patrocínios, eu vendo programação da rádio, da TV, mas eu estava ali naquele universozinho ali confortável. E sair para lidar com o público é muito complicado. Lidar com pessoas é complicado. É muito pessoas difícil. São diferentes, pessoas pensam diferentes. Mulheres, então, é um pouco mais complicado lidar com mulheres, mas é o que você falou, é desafiador. E você parar depois de algum tempo investindo, sendo desafiado e ver um retorno. Hoje eu tenho 17 mulheres comigo. 17. É muita gente, né? É muita gente. Imagina, em 10 meses. Eu estou mudando aí a vida de 17 mulheres. E que não são só mulheres, são famílias. Famílias. Então você começa... Atrás dessa profissional que eu trouxe para minha equipe, tem uma família que depende dela. Exatamente. Que esse dinheiro está sendo super bem-vindo e agregando
nos valores da família. E também, assim, se a gente para pra pensar, é até engraçado, porque tudo que a gente pensa sobre beleza, estética, vaidade, em algumas situações o ego tende a subir mais. A pessoa, às vezes, ela fica mais inflada, se achando. E nesse projeto é muito legal porque você vê mulheres se juntando com o mesmo propósito, que foi o que você falou. Não existe disputa, porque nesse tipo de trabalho, o sucesso de uma respinga na outra, não é isso? Exatamente isso. Isso aí eu achei, voltando novamente na história do que me chamou a atenção. A empresa tem propósitos. Eu não consigo chegar na função que eu exerço hoje, de diretora, se eu não levar comigo um monte de gente. Uhum. Eu consigo o título e os bônus da função de diretora se comigo for um monte de gente. Para chegar lá, eu tenho que pegar na mãozinha aqui do monte de gente para ajudar os números delas melhorarem para melhorar o meu. E eu achei isso muito interessante. Ou seja, né, aquilo que fala, né, uma andorinha só não faz verão, Não né? faz verão. Então Pra a gente Bela percebe Falcone que sozinha, chegar onde ela chegou hoje como diretora esmeralda, referência no mundo inteiro, a Bela é. Tem um monte de formiguinha aqui atrás, Luzinalva, Maria, Joana, Vivian e tudo, que está trabalhando para melhorar os números, os seus números próprios, e abençoar o outro lá em cima. E eu vi então, muito disso também, assim, né? Porque apesar de ter conhecido o projeto, e foi o que você falou, nós precisamos ter determinação sobre aquilo que a gente faz. O milagre, ele vem do céu pro escolhido de Deus, né? Ele fala assim, talvez eu vou dar um milagre pra você porque você merece. Mas a gente não pode só imaginar que tudo vai cair do céu pra gente, se não houver o nosso esforço e o nosso empenho. E eu falo muito isso porque quando eu conheci, apesar de não estar ativa na Farmácia, eu comprei esse projeto, essa proposta muito por você, por saber e tudo, né, pela Bela, a gente teve a oportunidade de ir na casa dela e ver os valores também que eles representam naquilo, aquelas mulheres se incentivando, todo mundo ali tentando unir forças para acreditar em tempos melhores, né, e eu falo que é muito isso, a gente precisa ter essa determinação para poder fazer, porque o querer, Lu, todo mundo quer, né? Se falar assim, nossa, eu quero muito estar bem sucedida, ganhando bem. Mas e aí, você tá fazendo o quê pra isso? Então, pra gente conseguir isso, é o que você falou, a gente tem que sair, às vezes deixa um pouco, nossa, nós vamos fazer reunião de mulheres para poder fazer essa venda aumentar. Consequentemente, você não aumenta só vendas, você aumenta vínculos, amizades, você sai também um pouco daquela casinha, não sai? Porque às vezes o que a gente fazia antes era o quê? Acorda, trabalha, volta para casa, cuida do marido, filho, faz janta, deita e dorme. Hoje, você tem a oportunidade de criar grupo de mulheres até para mentes parecer, não é isso? Porque eu já percebi que os grupos acontecem muito isso, né? Acontece. Gente, a gente está se organizando aqui, falando aqui do grupo do WhatsApp, essas mulheres, para ir para um evento de 1000 mulheres em São Paulo, no final de semana que vem agora, 7, 8. 1000 mulheres em São Paulo. 1000. A Farmácia tem um espaço lá, a Arena Farmácia, em São Paulo, e nós estamos nos organizando para a primeira convenção da empresa. Se você vê empolgação de mulheres que nunca viajou, nunca saiu de casa, quantos anos sem viajar, profissionalmente falando, todo mundo numa empolgação. E é bom, né? Que às vezes você fala assim, gente, hoje eu vou sair do óbvio, da rotina. Exatamente. O sair da rotina também é bom, né? É bom. Te incentiva a ser sempre melhor. Que você fala assim, gente, eu vou querer fazer mais para que eu possa viver isso mais vezes também, né? Você acabou de dar um exemplo aqui agora, que eu falei com uma pessoa ontem à noite. Você deu um exemplo aqui agora que tem pessoas que falam assim, eu queria tanto isso, mas o que você está fazendo para conquistar isso? Eu falei isso para uma pessoa ontem que fazia tempo que não me via, um ano e meio que não me via, e quando eu encontrei com ela no coquetel ontem, ela virou para mim e falou assim para mim assim, nossa, como sua pele tá bonita, como eu queria isso para mim, porque ela tem melasma, como eu queria isso para mim. Aí eu virei e falei assim, o que você está fazendo efetivamente para tratar a sua pele? O que você está fazendo? Ela, nada. Falei, como é que você vai ter uma pele boa? Você já procurou um médico? Você já procurou? Você me perguntou 2 vezes, a médica que fez o meu tratamento, você já deu um telefonema na clínica lá e marcar um horário? Não, eu esqueço. Então, às vezes... Você não está se priorizando. Exatamente. E, a gente se priorizar, a gente tem que querer muito, sabia? Querer muito. Porque eu acredito, e às vezes assim, eu falo em todos os sentidos, até mesmo para mim, no meu pessoal, em algumas situações que eu vivo. Exemplo,
quando a Helena nasceu, então assim, né, minha primeira menina e tudo, engordei, fiz aquilo tudo, depois que nasceu, aí eu fazia umas dietas loucas, aquela coisa sem muito propósito, e o Paulinho já vinha muito na ideia assim, eu vou correr, eu vou fazer uma maratona, eu tô alinhado, eu quero saúde, eu quero aquilo, e eu queria, mas eu não fazia absolutamente nada, nada. Hoje, aí por isso que eu falo que às vezes a gente aprende na dor, em vez de aprender no amor, que talvez seria menos doloroso, né? Com certeza. Porque hoje, na minha segunda gestação, se talvez lá atrás, há 3 anos atrás que a Helena tem, né? Então, se há 3 anos eu tivesse já adquirido bons hábitos e me empenhado para aquilo, talvez hoje eu não estaria vivendo um quadro... persistente e continuar, Exatamente. Né? Talvez hoje eu não estaria vivendo um quadro de diabetes gestacional. Eu poderia ter a minha vida equilibrada. Ou seja, admirei meu marido, quis a vida dele nesse sentido mas de não ter fez absolutamente nada. Então, assim, Lu, isso acontece para todas as pessoas. Verdade. A gente não fala de classe social, de cor, de nada. Não, é a determinação, ela é nossa. Determinação. Então, assim, eu acredito que a transformação, ela vem de dentro para fora. Você Verdade. não pode querer por mim, eu não posso querer por você. Então, se você falar assim, não vou, eu quero ganhar dinheiro na empresa, tal, na indústria, não, beleza, você vai fazer o quê para poder correr atrás? Se você faz, show de bola, a recompensa vem. Lógico, passa pelos desafios, pelos perrengues, quem nunca, né, Lu? Verdade. Passa pelos perrengues demais e aí depois você consegue estruturar. Mas o querer sem fazer absolutamente nada... Você fala, gente, é até frustrante, né? Verdade. Porque você já viu alguém dar valor a alguma coisa que chega tão fácil? Tudo que é fácil vai embora fácil, né? Isso é um ditado muito certo, né? Vem fácil, vai fácil. E a gente não valoriza, acaba que a gente não fica assim tão vidrado, né, pra fazer as coisas. Você não vê importância naquilo e você não consegue mover o outro, né? Então isso também foi tudo muito legal. Tudo que tem um sacrifício, uma boa quantidade de sacrifício, você tende a valorizar muito mais. É porque eu acredito que é ali que você vai sentir o peso das coisas, né? Da responsabilidade, do poder, da sua posição mesmo, assim, né? Onde você se coloca. Então, por exemplo, você que é uma mulher de palavra, aquela mulher comunicadora, visionária, empreendedora, que lidera, faz projetos, como você enxerga essa responsabilidade em você, assim? Hoje vamos voltar para o espelho. Hoje eu me olho no espelho e falo assim, Luzinalva, você venceu. Você foi persistente, não olhou para as circunstâncias, porque eu sou uma mulher, eu era uma mulher olhando para o nosso país, para as condições, para um país preconceituoso, um país cheio de doutrinas, cheio de valores, de referência. Eu olho hoje no espelho e falo assim, Luzinalva, você venceu. Porque negra, país preconceituoso, sim, racista, claro. Racista, isso é óbvio, claro, para todo mundo. Negra, pobre, órfã, abandonada num pensionato de freiras e padres. E eu olho hoje para trás e vejo o que eu conquistei. Eu falo, você literalmente venceu na vida. Eu fui persistente, não olhei para as circunstâncias. Se eu olho, eu afundo, eu teria afundado. E mesmo essa mulher fadada ao fracasso, eu busquei força da onde eu nem sabia que eu tinha, para continuar rompendo, sobrevivendo, para chegar onde eu cheguei. E em nenhum momento, você até deu um exemplo, a murmuração te joga para baixo. A murmuração entristece o coração de Deus que está predisposto a te abençoar. Você murmurando, você quer dizer que Deus, você fez tudo errado. Se eu fosse Deus, eu teria feito muito melhor do que você. Então você está murmurando e isso entristece profundamente o coração do Senhor. Eu sempre fui uma mulher que não murmurava. Nunca murmurei. A vida me deu um monte de limão, mas limão azedo. E eu, com um sorriso no rosto, consegui um pouquinho de açúcar ali emprestado, fiz uma limonada, mais um sorrisozinho, vontade de vencer. Consegui um leite condensado ali emprestado e fiz uma mousse e fui rompendo na vida. Isso é muito. Eu não olhei para as circunstâncias, nunca murmurei. Eu esquecia que eu era negra e enfrentava o espaço que era pré-determinado só para as mulheres brancas,
bonitas e inteligentes, eu cavava um espaçozinho para poder estar ali. Mesmo negra. Eu sabia que o universo ali não era para negra. Pra negra. E eu ouvi isso muito. O que essa neguinha tá fazendo aqui? Ouvi muito isso. Fui gerente de uma empresa grande, que lidava com muita gente, e escutava assim, gente, essa função dela aqui, com tanta autoridade, teria que ser para uma mulher bonita, alta, loira, e não para uma neguinha igual ela. É muito. E é isso. Né? E se eu sou uma pessoa que eu ouço isso, e desmorono, e desisto, não volto lá nunca mais, eu teria perdido oportunidades que me fez chegar onde eu cheguei. E que seriam palavras que não te definem e que não mostra a sua capacidade. Porque Exatamente. você é totalmente o oposto daquilo que você foi tarjado. Exatamente. E é muito engraçado como que as pessoas, elas são cruéis. São cruéis. Porque é muito difícil você ver o outro em te apoiar, em segurar a sua mão, porque ninguém sabe da sua história. Exatamente. Então, é muito mais fácil o outro te apontar o dedo, te criticar, te julgar, sem saber por todo o trajeto que você passou. Então, a sua história é uma história de superação e de incentivo para que a gente acredite que a vida, ela realmente dá oportunidade para quem quer. Exatamente. É isso. Se você não enxerga isso, você não vai. Porque também tem gente que talvez tenha uma posição ali privilegiada e não tem felicidade, não tem sucesso, não tem prosperidade, porque as pessoas, elas não conseguem enxergar aquilo. E por contrapartida, você vê pessoas que vivem toda essa dificuldade que você viveu e que você hoje emana luz. Chega muito isso. E assim, dá, como diz o outro, né? O exemplo de tapa de luva na nossa cara mesmo. Porque às vezes eu tiro até por mim. Eu que também sou uma pessoa muito espiritualizada, que acredita e tudo, em algumas situações da minha vida eu murmurava. E aí teve um dia que você foi lá em casa e tudo. A gente tinha comprado apartamento, eu e meu marido. E eu não tinha ainda a consciência do agradecimento. Isso sem falar pra ninguém, isso comigo mesmo em algumas coisas. E eu lembro que você falou assim, Rê, você precisa agradecer a Deus pela oportunidade que Ele te deu de comprar esse apartamento. Aquilo ali me moveu, me fez realmente virar a chave e falar assim, Deus, olha a oportunidade que eu tenho e eu só boto defeito. Aonde que tá a minha gratidão? Então Deus, é aquilo que você falou, Deus abençoa quem quer ser abençoado. Verdade. A gente tem que dar permissão para que Ele faça isso, né, Lu? Exatamente. Porque se a gente também não pede, se a gente também não fala, a gente também tá querendo demais, né? Como e eu sempre falo, pede. A Bíblia fala, pedisse-vos e te darei. Uhum. Pede que Ele te dá. E tem outra passagem da Bíblia que fala assim, vocês não têm porque não sabem pedir. Sabe nem pedir. Quer alguma coisa que não sabe nem o que você quer. E se você pediu e prontamente aquilo aconteceu na sua vida, o Senhor permitiu que acontecesse, volta e seja grato. Isso faz uma diferença Faça gigante. como o filho pródigo, volta e agradece. Senhor, isso aqui aconteceu, esse apartamento aqui que eu comprei é maravilhoso, era o que eu queria, muito obrigado, e tudo, que isso agrada o coração do Senhor. Ele tá vendo que tem um filho ali com o coração grato. Exatamente. Reconhecendo os feitos dele. Exatamente. Lu, e assim, pra gente, né, finalizar, porque se deixasse eu ficaria horas e horas e horas e horas batendo papo com você. Não, eu tô me sentindo aqui em casa agora. Em casa. Já tô até Atenção, é só nos primeiros 10 minutos, depois a gente esquece. Isso aqui é conversa de comadre, vai 5 horas. Mas assim, né, pra gente finalizar, se você pudesse dar um conselho para aquelas pessoas que sentem no coração um chamado para poder vir a prosperidade e a bênção, mas ainda não tem coragem de aceitar, o que você diria para essas pessoas? Eu diria que a coisa mais importante na mente do ser humano hoje é a persistência. Tudo é difícil. Tudo é difícil, não tem nada fácil. É o que a Rê falou, nada cai do céu, nada. E se você sonha em realizar algum projeto específico na sua vida, você tem que sair daí da sua zona de conforto e ir atrás desses sonhos. Está aqui um exemplo de quem estava fadada ao fracasso, sem esperança, e busquei persistência de onde não tinha, para poder romper e realizar o desejo que estava aqui plantadinho no coração. Se você não for atrás, se você não investir, se você não sair da zona de conforto, não ser uma pessoa visionária e ver lá na frente, atrás do seu sacrifício,
você não vai chegar a lugar nenhum. Maravilha, gente. Olha que aula, né? Olha que profundo isso. Isso é um privilégio para quem pode escutar essa história da Luzinalva tão enriquecedora. Então, nós estamos finalizando aqui mais um episódio. Lu, quero te agradecer muito por essa troca, por esse bate-papo, por essa energia, esse conhecimento. Eu tenho certeza que quem assistiu, né, esse episódio, quem assistir esse episódio, vai ser tocado no coração também de uma forma muito enriquecedora, forte, para poder ter transformação na vida. Então, quero te agradecer muito por você confiar em mais um projeto da minha vida, né, que eu estou iniciando e tudo, mas é que eu quero trazer realmente pessoas que eu acredito. Esse é o intuito. Quando a gente fala de alma e espelho, o intuito realmente é trazer aquilo que é de verdade. Então, você pode ter certeza que, para mim, meu coração se enche de alegria aqui. E, gente, para vocês que ainda, de novo, não me seguem na rede social, já me segue, @doutora Renata Suzano. Já encaminhe esse vídeo para algum amigo, alguma pessoa que precisa ouvir toda essas dicas e esses conselhos de amor que foram derramados aqui hoje. E, em breve, nós estaremos em mais um episódio.